Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Carreira Substantivo Feminino, um programa que a gente fala de diversidade no mercado de trabalho, sobre carreira feminina, e é uma conversa que você pode acompanhar por vídeo, por áudio, como você quiser. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação, e esse é um projeto da Pronto Comunicação com a Mega Brasil. E o objetivo é isso, trazer mulheres para contar um pouco da sua história, dividir conquistas, angústias, e assim a gente vai seguindo uma dada a mão para outra. Bom, antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição, como eu sempre faço. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouco grisalhos, estou com uma blusa preta, com decote V e com pequenos tucanos bordados na manga e um brinco de folha, e estou de calça jeans. Bom, hoje a gente vai falar de carreira, de diversidade e de alguns temas muito importantes para a gente que está aí no mercado de trabalho, porque a gente vai falar um pouco mais dessa visão do RH, dos recursos humanos. E a nossa convidada de hoje é a Sueli Ruiz, ela é fundadora da consultoria Humanos Criativos, especializada em recursos humanos. Ela foi professora de gestão de pessoas e educação corporativa, foi gerente de recursos humanos, é formada em administração de empresas com MBA em recursos humanos, pós-graduação em arte integrativa e docência no ensino superior. Ela atua com desenvolvimento e mentoria para líderes e profissionais de RH, implanta um RH prático em empresas e atualmente é mestranda da FEA USP em empreendedorismo e inovação. Quanta coisa! Bem-vinda, Sueli, obrigada por aceitar nosso convite. Antes de começar, quero só que você faça a sua audiodescrição para contemplar nossa audiência, por favor. Ok. Eu sou uma mulher branca, de 56 anos, com cabelo castanho claro, olhos verdes escuros. Estou com uma blusa branca por baixo, um colar colorido, uma jaqueta azul clara e calça jeans. Acho que é isso. Su, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no nosso último episódio inédito, nosso último episódio de 2024. Bom, vou começar falando um pouco sobre uma pesquisa, né? Nosso programa vai girar em torno disso, né? Do como as mulheres estão aí nesse mercado de trabalho e todos esses desafios que a gente está enfrentando. Tem uma pesquisa da Deloitte, a Women Work 2024, que ela informa, assim, são dados estarrecedores, né? Porque ela fala que mais mulheres pediram demissão em 2023, mais do que nos 2 anos anteriores. E essa mesma pesquisa também traz dados, vejam, mulheres com parceiros no Brasil detêm maior parte da responsabilidade pelas tarefas domésticas, como cuidar de adultos, das crianças, de limpezas e outros trabalhos domésticos. 22% são as principais fontes de renda da sua família. O que essa conta já não bate, né? Já não está bom para as mulheres nesse sentido. Muitas dessas mulheres ainda assumem a liderança da casa, dos trabalhos domésticos, são líderes muitas vezes nas suas empresas. E assim, diante desses dados tão difíceis, né, que mostram que a mulher está exausta, está com muitas responsabilidades, quais os caminhos que você acha que a gente pode se sentir motivada para o mercado de trabalho, para a carreira que a gente atua? Porque são tantos dados difíceis, como que a gente se motiva diante de tudo isso? Bom, primeiro, obrigada, Priscila, pelo convite, uma delícia estar aqui. São dados mesmo estarrecedores, mas ao mesmo tempo que precisam vir à tona para a gente repensar essa nossa rotina. Sim. Então, quando essa pesquisa, eu até fui um pouco mais a fundo, quando ela traz esse dado das mulheres que estão pedindo demissão, isso acontece porque elas não têm as suas necessidades ou expectativas atendidas nas organizações, né? E um deles, um ponto, né, que desmotiva, que ao contrário, não engaja, mas desmotiva a mulher, é a igualdade salarial. No ano passado também foi lançado um plano de
Nacional de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres pelo governo. Nesse mesmo ano soltou-se um relatório onde mais de 5.000 empresas foi pesquisada, aquelas que têm mais de 100 pessoas, e se detectou que a diferença salarial é em torno de 20% entre uma mulher e um homem na mesma posição. Isso é média, então significa que tem um volume de, né, quem conhece um pouco de estatística, de mulheres ganhando menos ainda, e algumas ganhando um pouco mais que um homem na mesma posição. Então, assim, isso é bastante desmotiva a mulher e leva ela, às vezes, a repensar sua carreira na organização, né? Também tem uma outra pesquisa que fala que as mulheres querem sim as posições de liderança nas organizações, mas que elas precisam de apoio para isso. O outro ponto que você traz é essa jornada, sei lá, dupla, tripla que a gente tem, e que é verdade, a mulher acumula essa questão do cuidar da casa, administrar a casa, que é manter a geladeira abastecida, a despensa, a roupa limpa, né, tudo isso que a gente conhece. E ela vem assumindo cada vez mais a responsabilidade de educar os filhos, e soma-se a isso, às vezes, cuidar de algum adulto Sim. ou idoso, né? Porque a população também estamos vivendo mais. Então tá exaustivo para a mulher. E ela não encontra também nas organizações o espaço seguro para falar sobre isso, ou até uma jornada flexível para isso, né? Então, olha, hoje eu preciso ir na escola dos meus filhos, eu tenho reunião de pais às 5 da tarde, eu tenho um final de um campeonato, e que isso complementa muito o equilíbrio vida pessoal e profissional, porque as crianças também cobram isso das mães na participação da vida delas, né? E eu falo que, assim, se a gente, como empresa, quer receber um jovem, né, no início de carreira, com inteligência emocional, com um preparo diferenciado e capacitação, a gente tem que olhar que essa jornada da mulher também precisa ser flexibilizada para isso. Sim. Porque se ela não consegue apoiar a criança, né, que a criança também hoje em dia está sofrendo com questões de esgotamento mental, né, falta de apoio psicológico, de poder conversar sobre o que acontece na escola e com os amigos, né? E fora a questão escolar, porque hoje você consegue colocar um problema de matemática, a inteligência artificial te dá a resposta, a criança coloca ali, né, no exercício que tem que fazer, entrega para a escola, tira a nota A, mas aprendeu o processo de raciocínio, né, analítico sobre isso, desenvolver um pensamento crítico, né? Sim. A gente tem visto jovens aí no ensino médio que não conseguem interpretar texto, ler, interpretar, escrever, porque quase ninguém mais escreve, né? Sim. A mão ali, um texto, então quando vai para o Enem ou para os vestibulares. Então, assim, Sofre muito, né? quem é que está apoiando isso é a mulher, só que ela tem muitas jornadas, né? Então, acho que é importante a empresa entender que ela pode ter uma participação ativa, flexibilizando a jornada e permitindo que essa mãe acompanhe essa educação das crianças, para que cheguem no momento profissional aí mais preparados e mais adultos. E também ajuda muito a marca empregadora se a gente falar de branding, Claro. né? Mas é uma empresa que oferece esse espaço. E eu trago até uma outra reflexão enquanto você fala sobre isso, e assim, o quanto é desigual, né, esse papel de cuidadora ou de administradora desse lar, dessa família. Porque se isso fosse realmente uma coisa dividida entre mulheres e homens, a gente provavelmente não estaria nessa discussão. Se os homens tivessem exercessem essa responsabilidade parental, de acompanhar os filhos nas reuniões de escola, de ter essa responsabilidade com a família, se os homens realmente tivessem esse tipo de atitude, eles iriam levar isso para o mercado de trabalho e isso ia ser uma coisa normal. E aí a mulher ia ter o mesmo espaço. Só que assim, é tão desigual esse papel, tá tão na cabeça das pessoas que a mulher é responsável por isso, que o homem sequer passa pela cabeça dele sair do trabalho mais cedo para ir numa reunião de escola, ou para ir numa final de campeonato do filho dele.
né? Verdade. Então, Uhum. se isso tivesse uma posição de igualdade, a gente sofreria menos, porque eles teriam esse direito e exerceriam isso, né? Isso é muito triste. Isso é uma verdade, é muito triste. Tem muitas famílias que, inclusive, os filhos perdem totalmente contato com os pais, nem sabem onde estão, o que estão fazendo, se tem outra família. E é por isso que o diálogo nas empresas é complicado, Uhum. porque quando você precisa dialogar sobre isso com um homem que é teu líder, que é teu gestor, diretor, presidente, e ele não exerce o papel, não acompanha, né, a educação dos próprios filhos, ele não consegue entender esse papel da mulher. Sim. Ele não consegue fazer empatia, porque ele também não faz. Não faz. No máximo vai lá no campeonato de futebol, porque é bacana, ou de basquete, mas as reuniões de pais, nas reuniões extras que a gente tem que agendar, ou é convidada, né, a participar na escola, quando a diretora chama, a coordenadora chama porque algo não está legal, o pai nunca aparece, né? Filho passando mal, é a Filho mulher que passando mal, sai, né? exatamente. E os que saem, não estou falando antes, né, que as pessoas falem, nem todos os homens, nem todos os homens, mas a maioria deles não exerce. E os que exercem são tidos como heróis. Os que fazem minimamente o que a mulher faz É tido verdade. como um herói e um super pai. Não, tá É, fazendo o mínimo, né? é, Que a gente já faz no nosso dia a dia. Eu tive, só para contar uma situação, um diretor de recursos humanos, era o meu diretor, eu era gerente de recursos humanos, e eu de vez em quando precisava sair para pegar minha filha na escola durante o expediente e voltava porque era muito perto a empresa da minha casa. E um dia ele me chamou e falou assim, sabe o que você precisa fazer? Procurar um taxista, porque na época não existia Uber ainda, um taxista de confiança que você chama para buscar sua filha na escola. Eu falei assim, mas você nunca... Perguntei, você nunca busca seus filhos? Não, eu tenho um taxista de confiança para fazer isso por mim. Eu falei, jamais vou fazer isso com a minha filha. Uhum. Né? Então, essa isso forma leva prática. à tomada de decisão de sair da empresa. Você fala, não é essa empresa que está me apoiando, né, nesses processos. Porque eu ainda ia e voltava, ficava até muito mais horário para cumprir toda essa jornada. E, enfim, é isso. Complexo. Complexo. Gente, a gente vai para o intervalinho e volta já já. Estamos de volta com esse programa bem especial aqui para falar dos recursos humanos. Na verdade, isso já mudou muito também, né? Não somos mais só recursos humanos. Bom, Su, eu estou aqui com um outro dado que vai conectar com o que a gente falou no bloco anterior, que 27% das mulheres no Brasil dizem que não querem progredir para uma posição de liderança mais sênior na sua carreira, dentro da sua organização. E 90% não sentem que podem falar abertamente com os seus gestores sobre a questão do equilíbrio da vida pessoal e a vida profissional. Qual conselho você dá? O que você tem visto também por aí? Como que você acha que você pode ajudar as mulheres, a todas nós, que precisam ser encorajadas a falar sobre isso com seus superiores? Porque é o que a gente está falando no bloco anterior. Isso é a vida, né? As mulheres têm filhos, homens e mulheres têm filhos, mas isso está na carga da mulher. E como que a gente fala sobre isso, né? Sobre esse esgotamento, essas necessidades que a gente tem mesmo, né? Que todos têm, mas para a gente é um pouco mais podado, né? Então, bom, falando primeiro de recursos humanos, eu atualmente estou chamando de inteligência humana, o IH. Boa. Tá? Que eu acho que muda um pouquinho esse contexto aí do RH do passado, né?
Então, essa pesquisa é bastante interessante, mas tem uma outra pesquisa também da McKinsey, né, que mostra que as mulheres querem progredir na carreira, elas querem Hum. posições de liderança sênior, né. 75% das meninas, as mulheres até 30 anos, querem ocupar posições de liderança. Só que o que desanima essa mulher é que se ela está nessa faixa etária, então ela tem 30 anos, tem um homem com 30 anos também, ele é promovido e ela não, isso causa, né, um desânimo muito grande naquela Uhum, organização, onde ela está, para ela não acreditar que ela vai poder evoluir, e ela automaticamente começa a refletir que ela vai levar muito mais tempo para evoluir naquela organização, porque aquela outra pessoa foi promovida primeiro, né. E e aí o caminho para as empresas e para as mulheres é o empoderamento, é ela começar a se preparar mais cedo para essa posição de liderança. Então já procurar cursos, procurar treinamento, procurar principalmente inteligência emocional, entender como ela, às vezes, vamos imaginar através da comunicação não violenta, ela está se violentando ao não ter essas conversas estruturadas com o gestor, né, que ela pesquisa sobre ela, ela consegue trazer os pontos fortes, consegue trazer um planejamento de carreira estruturado para essa conversa com o gestor, né. Então, quanto ela está se violentando para não ter essa conversa, e uhum. quanto às vezes ela também pode, pela impulsividade e emoção, ter uma comunicação violenta com o outro. Então, acho que o desenvolvimento e o autoconhecimento é primordial, né? Não só tecnicamente, eu tenho visto muitas mulheres se desenvolvendo muito tecnicamente, em dados, enfim, tudo isso que o mercado está solicitando, mas precisa ter lá para os 25 já começar um desenvolvimento, né, dessa inteligência humana que envolve a inteligência emocional, o autoconhecimento e tudo mais. E aí tem um plano estruturado, acho que, sabe, segura de si esse empoderamento. Sim, chame seu gestor para conversar, né. Eu gostaria de expor aqui o meu plano de carreira, né, as competências que eu preciso desenvolver, o que eu já estou fazendo, né, e como é que você me vê nessa posição. Você me vê, o que que eu preciso me desenvolver, que caminhos eu tenho nesta empresa. E essa conversa é sempre muito, digamos, reveladora, porque pode mostrar se está no plano desse gestor da empresa esse crescimento para ela ou não. E Uhum. aí é uma tomada de decisão, né? Se eu quero esperar esse tempo ou não quero esperar esse tempo e já vou ao mercado buscar uma outra, né? O que é bom, que a gente tem visto, é que as empresas têm estabelecido, né, metas para ter a mesma quantidade de líderes mulheres, né, Uhum. nas posições, têm investido bastante em treinamento e capacitação para as mulheres, existem muitas redes de apoio para isso também. Então existe um movimento, acho que assim, esse é o melhor momento que eu vejo no Brasil, esse movimento para apoiar as mulheres. Uhum. Mas que é uma decisão realmente pessoal, individual dela, enfim, optar por esse caminho. Um outro ponto, eu acho que é estabelecer limites, né, então, retomando ao tópico anterior, né, quais são os limites que eu posso estabelecer para essas atividades, né, do segundo turno, terceiro turno, né, as domésticas, como que eu posso, às vezes, delegar Uhum. atividades, não ficar acumulando, trazendo tudo para si, né, dizer não, muitas vezes, é importante, às vezes, hoje eu não posso, né, nesse horário eu não posso, mas eu posso sábado, eu posso domingo. Uhum. Então, acho que essas discussões também precisam fazer parte desse empoderamento feminino. É, porque historicamente também, a gente também não é quase que não é autorizada a dizer não. A É, gente sempre diz sim. é. A gente já é meio criado para isso, né, como se a mulher sempre que tivesse que aceitar, principalmente no ambiente de trabalho, porque a gente tem tanto medo de não ter oportunidade, de não subir, que se a gente falar não, pode ser que eu perca alguma oportunidade, então a gente vai falando sim, 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 e vai acumulando, tarefas, muitas vezes Uhum, fazendo muito mais do que um colega homem, né, uhum. tem isso também, né, no É, mercado. é. Isso é bem complexo. Agora pensando nessa parte dos desafios de falar sobre, equilíbrio de vida pessoal e vida profissional,
que essa pesquisa fala que as mulheres não se sentem à vontade. As empresas precisam também investir nessa inteligência emocional para os homens em cargo de Uhum. liderança, né? Eu acho que isso, assim, é primordial, porque como que a mulher, por isso que ela não se sente segura. Ela É, vai conversar com um cara que não entende que ela não consegue ficar até 10 da noite para fazer um trabalho, que ela não pode vir à noite, ou que ela não pode necessariamente todos os jantares que eles marcam e que lá eles fazem um monte de negócio, porque ela tem uma outra carga de trabalho, né. Então, pensando, acho que um ponto as empresas precisam, treinar, capacitar esses gestores homens para terem esse tipo de atitude e essa empatia. Mas quando não tem, né, como que a gente faz para conversar com esse gestor? E acho não que fazer parte desses 90%. é, você está coberta de razão, precisa ter muito treinamento, muita conversa, né, com todos na empresa. Acho que é fundamental a preparação também dos homens para essa discussão. Agora, a empresa pode facilitar um pouco implementando algumas políticas. Então, por exemplo, uma política de término de horário de trabalho, assim, Uhum, 18 horas, 19 horas. Eu conheço uma empresa que, acho que o grande volume de reclamações nas pesquisas de clima era o excesso de demanda de trabalho após ao meio-dia na sexta-feira, e uhum. aí que a pessoa já ficava conectada sábado, domingo para entregar alguma coisa segunda-feira às 8. Então, eles estabeleceram que as reuniões na segunda só pode começar a partir das 14 horas e na sexta termina às 14 horas. Então, para dar tempo de você, se você tiver alguma demanda, você tem a parte da manhã para fazer e para trabalhar. Então, eu achei perfeito, assim, Excelente. para todos. É para Uhum, você que é um diretor, gestor ou um operador. Isso uhum, funciona para todos. Outras políticas que podem facilitar são os day offs, né? Os PTOs, que é chamado nos Estados Unidos, que você tem, além dos 30 dias de férias, você oferece 5 dias, 6 dias para todos na empresa, para justamente cuidar dessas demandas pessoais, família, filho, essa reunião na escola, final de campeonato, uhum. ou o idoso também que mora e você cuida, né? Então, acho que tem políticas que são E importantes, que dá para que dá. implantar, né. Não quebra a rotina, traz mais produtividade, traz mais felicidade. Os PTOs, você nem precisa explicar o porquê, você não precisa dizer Uhum. amanhã eu vou faltar porque eu vou levar. Não, você simplesmente amanhã eu vou tirar meu PTO porque eu tenho uma necessidade Se pessoal para isso. programa e faz isso, né. Os horários flexíveis, né, eu É, acho que isso ajuda e ajuda todo mundo. Quando a gente fala aqui de auxiliar a vida da mulher, mas não é só da mulher, ela ajuda a vida de todo mundo, né. é. Eu imaginei que depois da pandemia, que a gente viveu um mundo totalmente diferente, eh, empresas que nunca né, tiveram É. home office, tiveram que engolir o home office e tal. Eu achei que depois da pandemia a gente ia ter um movimento totalmente alinhado com essa coisa, não, o home Exato. office como prioridade, e eu tenho percebido um movimento das empresas caminhando no contrário disso, É. fazendo com assim, obrigando as pessoas a irem quase todo dia presencial, e tendo que enfrentar essas horas de trânsito, de deslocamento, não sei o quê. Você tem visto isso também? Sim, a maioria das empresas retornou no presencial e foi gradativo, primeiro 2 dias, depois 3 dias, e há uma tendência de, a partir de 2025, 5 dias por semana. Eu particularmente, gente, acho surreal. Depende do teu negócio, sim, se você tem uma loja, um comércio na Claro, rua, no shopping, ok, isso, sim, entendemos, né. claro. Agora, se são funções que a gente chama de apoio administrativo, que funcionou muito bem na pandemia, por que não continuar funcionando agora, né? E o trânsito aqui nas grandes cidades, mas em São Paulo, é caótico. São Sim. 2 horas, 3 horas para você chegar, para você voltar. O desgaste que isso gera é muito grande. É uma pena que isso tenha sido que é uma decisão recente das organizações, mas Eu também penso.
Eu sou super a favor de ter encontros presenciais, eu acho que tem que Aham. ter, entre as equipes e tal. Mas, gente, eu achei realmente que ia ter uma mudança de mindset, assim, tipo, vamos tentar evitar melhorar a vida das pessoas, mas não é uma coisa que a gente vem percebendo, né. Eu É, tenho muita gente que eu conheço tá nessa vida de é. voltar muito mais, né. Isso e infelizes e descontentes, insatisfeitas. É. Tanto é que essa é uma discussão que está no Congresso, né, da jornada de trabalho, que a nossa jornada de 44 horas, ela é excessiva, cansativa, esses números refletem na saúde pública, né, Claro. no burnout, nos afastamentos, nas doenças todas psicológicas, mentais e até suicídio, que a gente sabe. As crianças estão chegando por falta de acompanhamento dos pais, estão chegando na vida adulta também muito estressadas, Claro. né, sem o apoio emocional que precisam, até psicológico, para discutir coisas simples, como sexualidade, como, enfim, tudo que passa na vida desse adolescente adulto. E a gente ainda vai sofrer essa consequência por muito tempo. É. Então, não sei como modificar isso, mas eu acho que essa discussão no Congresso vai mexer um pouco, né, com essa situação. Mas acho que caberia às empresas, através de pesquisas de clima, grupos Ouvirem, né. focais, ouvir, identificar a causa disso, por que realmente estamos voltando ao presencial mesmo? Qual é a razão? Uhum. Né? Que números refletem essa aumento de produtividade ou essa decisão? Uhum. Quais são os fatores que estão levando? Vamos mergulhar um pouquinho, né? Entender melhor. E quem nunca no presencial fez uma reunião digital online com as pessoas que estavam lá? Sim. Fica aí a reflexão. E às vezes você chega, ocupa uma posição que está disponível, completamente distante do seu time, É. não conhece a pessoa que está ali, essa pessoa super focada mal te dá um bom dia, né? E você se sente isolada o dia inteiro ali, porque você tem que ir no presencial. É. Então é complicado. Bom, vamos terminar esse bloco, vamos para o próximo, chegando quase ao fim desse programa, mas a gente volta já já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Bom, estamos de volta nesse papo delícia aqui com a Sueli, que traz essa visão bem mais humana dessas relações que a gente tem no mercado de trabalho. Ô Su, a gente fala aqui sempre com viés muito mais voltado para a carreira feminina, né, para a vida das mulheres. E tem coisas que a gente não pode deixar de falar, Uhum. que são, a gente tem necessidades diferentes dos homens mesmo. Uhum. Então a gente menstrua, a gente entra na menopausa, a gente tem cólica, as mulheres que tiveram filhos amamentam, e tudo isso, as mulheres que estão em tratamento de fertilidade, elas têm uma outra condição também física, Sim. e esses espaços corporativos não estão Não. preparados para nos receber, tanto os espaços quanto as pessoas que lidam com a gente não estão preparados para essa conversa de que a gente muitas vezes precisa de espaços específicos para a gente descansar, que a gente tem dores, que tem pesquisas que mostram, né, Uhum. isso. As dores dos distúrbios menstruais são coisas que limitam a nossa capacidade de lidar com qualquer ser humano ou de estar fazendo qualquer atividade. E aí tem um dado aqui que é assim, alarmante. As mulheres brasileiras
que sentem dor ou sintomas relacionados à menstruação têm uma probabilidade ligeiramente menor do que a média global de superar esse desconforto. Então, são 42% globalmente contra 40% no Brasil. Além desse dado e outros tantos que a gente sabe que existem, a gente vê que, como eu disse, os espaços não estão preparados para nos receber. Desde salas de alimentação devidamente programadas para aquele momento, para armazenar o leite, para aquele momento realmente que é desafiador para a mulher, porque muitas vezes dói, a gente tem uma série de desafios com isso. As dores que a gente às vezes precisa ficar mais quietinha num canto. As questões de menopausa, fertilidade, como eu falei, e até de acesso aos ambientes, né? Lugares altos que a gente não consegue. A média, as mulheres são, na média, menores, né, em estatura do que os homens, e às vezes o local para você colocar sua biometria não é feito para a gente, tem que ficar na ponta do pé. Eu, então, tenho 1,53, não alcanço a maioria deles. Como que você vê essa questão dos espaços não pensados para a gente? Priscila, excelente tocar nesse assunto aqui para a gente trazer um pouco mais de debate sobre isso. Não, os espaços não são pensados. Vamos começar por esse último, né? Eu moro num prédio que tem, a gente aqui desce o lixo, aquelas lixeiras grandes, containers de plástico, muito alta, então a gente tem que levantar a tampa com uma mão e arremessar, né, o saco de lixo lá dentro e torcer para dar certo, né? Porque foi pensado para homens. Aí eu observo que 80% das pessoas que descem o lixo são mulheres, ou são as trabalhadoras nos apartamentos ali. Aí, não resolvendo essa questão, eles instalaram recentemente o que libera leitor facial para liberar o portão de entrada pedestre, também muito alto. Eu tenho 1,65, eu preciso ficar na ponta do pé. Né? Então, realmente, assim, são vieses, né? Inconscientes, e são... Por quê? Porque são pensados para homens altos, que também no Brasil não são muito altos, mas enfim. Isso acho que precisa ser discutido, porque isso, a questão da altura, a gente vê em todos os espaços comerciais, residenciais, corporativos, e precisa ser levado em conta qual é essa população, qual é a altura média, né? E pensar nesse conforto. Com relação à menstruação, isso também é uma questão muito séria, porque quem nunca teve uma dor, uma cólica menstrual, fora isso, por mais que a gente tenha um certo controle de quando virá, pode antecipar, pode atrasar, e você pode não estar preparada para isso. Então, né, aqueles desconfortos de, às vezes, manchar a roupa que você está usando, né? Não sentir que aconteceu, aí de repente você vai ao banheiro e fala, poxa, não estou preparada, não tenho aqui um absorvente, como é que eu faço? E somente uma outra mulher consegue ter essa empatia. Um homem jamais vai conseguir ter essa empatia com a mulher. Mas eu acho que falta nas organizações educação sexual, em todos os sentidos. Até no assédio, mas discutir sobre isso, sabe? Por que não tem esse espaço nas organizações, eu nunca entendi. Né? De uma médica falar, de uma profissional falar, ou até de uma menina contar as experiências que viveu sobre isso, até com o público masculino, né? E eu visito muitas empresas, muitas corporações, e poucos são os banheiros que eu encontro um kit de higiene feminina, com absorvente, com lenço higiênico, alguma coisa assim. Às vezes eu pergunto e a pessoa fala, tá na recepção, olha só, né? Você precisa ir lá no banheiro, você tem que ir até a recepção, torcer para não ter ninguém, você vai ficar constrangida de pedir o absorvente na frente de quem estiver aguardando. Então são coisas que não fazem sentido há muito tempo para mim. Dá para estabelecer, para ter esse cesto, sabe, com kit de higiene. É simples, né? Né? Outra coisa que é básica, você entra no banheiro e não tem uma prateleira, né? Eu só tenho porta-papel higiênico. E toda mulher precisa de uma prateleira para colocar ali, que seja o celular, mas que também o seu absorvente. Então, são coisas que precisa, assim, acho que quem está estruturando, organizando, construindo o escritório, precisa ter a participação da mulher nesse comitê para discutir essas questões.
A amamentação, raramente eu vejo um lugar reservado para amamentação, e que precisaria ser reservado mesmo, com uma geladeira própria, né? Um espaço tranquilo, acolhedor, para que a mulher consiga tirar o leite, armazenar, levar para o seu filho no final do dia, filho ou filha, ou até doar no banco de leite, se for o caso, né? Separado aí de marmita, de todas as outras Exato. coisas, né? Exato. Raramente eu vejo espaço para isso. E o momento, porque tem gente, quem amamenta, quem já amamentou na vida, sabe que é um processo muito complexo. É, É difícil, é demorado, é, às vezes dói, é. né? E você, né, já tá num momento que, pensa, você sendo lactante, está num momento que você tem um filho pequeno, seus hormônios também ainda não voltaram ao normal, é. você está mais sensível, então você não se sentir acolhida nesse momento também é muito complexo, né, para a mulher. Não, e você tira o leite pensando no seu bebê. Claro. Você não está pensando em mais nada, que você gostaria de estar ali, né? Exato. Sentindo, né? Vivendo esse momento. E aí, enfim, você tem que fazer isso sozinho. E quando você não faz, fica tão dolorido o seio, né? Que fica parecendo pedras, assim. É um processo tão dolorido que só mesmo uma outra mulher para sentir isso. E quando você também não tira, pode vazar, o que é desconfortável, porque vai aparecer, né? Que você está, enfim, com esse desconforto. Então, mas assim, raramente eu vejo nas empresas esse espaço. E não importa se você tem uma mulher, você pode ter uma visitante, você pode ter uma fornecedora, né? Enfim, um cliente, uma parceira que precisa. Então, não custa reservar um espaço, criar esse conforto. E até um recado para as mulheres: venham trabalhar na minha empresa, porque eu ofereço essa condição, eu ofereço esse espaço. Então, essa empresa também vai lá na marca empregadora, consegue atrair mais mulheres, né? Mesmo nos espaços comerciais, a gente quase não vê. E quando vê, já está descuidado, sabe? Já está sujo, desgastado, né? já perdeu aquele carinho inicial. Então, são bons pontos. A gente vê que falta muito a humanização, né, gente? A gente fala aí, que a gente estava conversando da nomenclatura recursos humanos, mas está faltando tanto essa humanidade, essa inteligência humana para lidar com a outra pessoa como um ser humano que precisa de respeito, de cuidado, e este ser humano que sente todas essas faltas são as mulheres, né? Fora aquelas que, quando voltam do período de licença maternidade, se mandam embora, né? A gente vê muitos casos no LinkedIn, principalmente, falando: olha, voltei da minha licença maternidade e recebi como presente a minha demissão. Então, o que mostra que, assim, o mundo está aí mostrando pra gente que a gente não tem espaço na arquitetura, a gente não tem espaço, né? O mundo não é arquitetonicamente pensado pra gente, as corporações não são pensadas pra gente, os ambientes são pensados pra gente. Mas a gente sabe o quanto a gente é valiosa. E eu acho que eu quero deixar esse recado também aqui, e vou até passar essa palavra para você, porque a gente precisa se apoiar, a gente precisa sim cuidar muito da nossa saúde mental para poder ter força para viver nesse ambiente que fala o tempo todo que a gente não pode estar ali. As mulheres são mais qualificadas, elas têm mais inteligência emocional, empresas que têm mulheres na sua liderança, elas ganham mais dinheiro, as empresas faturam mais. Então, assim, a gente é muito necessária nesse espaço de trabalho, então a gente tem sim que brigar por esse espaço, mas primeiro cuidando da nossa saúde mental e se empoderando. Você quer deixar, a gente está chegando no fim desse bloco, desse programa, mas para não ficar nessa bad de que tudo bem, a gente tem desafios, mas eu quero terminar esse programa de uma forma positiva. Queria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, principalmente nessa questão do empoderamento, que a gente precisa se empoderar a nós mesmas e às outras, não é? É isso mesmo, empoderamento. Eu diria para a mulher lutar por montar comitês de mulheres entre as organizações para discutir esses assuntos de forma muito mais livre, né? É muito importante. Montar redes de apoio, né, entre as mulheres, para que uma apoie a outra e até ouvir o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. E o empoderamento. Nós somos poderosas. Nós podemos fazer o que nós quisermos.
o que queremos fazer em qualquer profissão, em qualquer carreira. Não existe, né, distinção nesse aspecto. Se a gente quiser ser engenheiro, analista de dados, física nuclear, o que for, a gente consegue chegar lá. E empoderamento pessoal, assim, saiba quem você é e lute por isso, assim, jamais deixe que uma outra pessoa te derrube. Acho que é Exatamente. isso, empoderamento. Muito bom. Encerrar. E procure espaços onde você tenha liberdade de ser você. Se você não estiver mais cabendo nesse espaço, faz um plano, procura uma mentoria Isso mesmo. e faz um plano para sair desse espaço. Vai ser feliz, né? Vai ser A feliz. gente precisa ser feliz. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio, foi tão bom, tão Delícia. gostoso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse é o último episódio inédito de 2024. Então, eu queria primeiro agradecer muito todas as mulheres que passaram por aqui, dando os conselhos, falando dos seus desafios, também das suas conquistas, deixando aí vários ensinamentos pra gente. Então, muito obrigada a cada uma de vocês que sentou aqui, né, que a gente conversou ou que foi virtual. Todas vocês fizeram diferença na minha vida e tenho certeza na vida de quem estava assistindo. Quero agradecer vocês que estão assistindo a gente, estão acompanhando, que conversam com a gente, mandam feedback, gostei disso, não gostei daquilo. Isso é muito importante, então deem esse retorno mesmo pra gente é muito importante. Agradecer a Mega Brasil, vocês são parceiros incríveis, a gente ama vocês. Vocês possibilitaram esse projeto, né, da gente dar essa voz. Queria agradecer muito a Celinha, Célia, Marco, Vitor, muito obrigada, vocês realmente são parceiros do nosso coração. Quero agradecer a Juliana Ribeiro, que é nossa roteirista, é minha parceira na Pronto Comunicação também. Estamos aqui juntas em cada episódio. Então, muito obrigada nesse clima de Natal. Desejo que vocês tenham ótimas festas, que 2025 seja muito promissor para todas as pessoas, principalmente para nós, mulheres, em nossas carreiras. E vem aí a temporada 2025, a gente volta o ano que vem. Então, de novo, obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou até aqui, e a gente se vê em 2025. Um beijo.